Hoje nós vamos falar do versículo 8, exatamente. Bem-aventurados os limpos de coração. Então, Mateus capítulo 5, versículo 8. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Pai querido, obrigado por nos trazeres aqui a todos nós e marcares conosco este encontro. Rogamos-te que nos ministres pelo teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, nós estamos estudando as bem-aventuranças. Elas são, como nós já tivemos ocasião de ver, elas são o autorretrato de Jesus, como disse Henry Nouwen, e, consequentemente, o autorretrato do cristão, uma vez que ser cristão é ser imagem e semelhança de Jesus, ou estar em processo de transformação em direção a isso, porque o propósito de Deus para com cada um de nós é que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Então esse é o propósito de Deus. E a nossa vida se resume nessa busca, nessa caminhada, para sermos cada dia mais parecidos com Jesus e, em sendo assim, manifestarmos tudo aquilo que Deus quer que nós manifestemos. Então, as bem-aventuranças, elas são o autorretrato do cristão, quer dizer, elas são as quais contêm as qualidades que o caráter de alguém transformado à imagem e semelhança de Jesus certamente terá. E o processo é um processo muito pessoal, é individual, é inalienável. Cada um de nós vai tendo a sua própria experiência com o Senhor. Ele vai atuando na nossa vida de modo bastante particular. O que acontece com um não acontece com o outro. São histórias absolutamente particulares. Deus não trabalha como se fosse uma bacia de qualquer coisa. Ele trabalha com pessoas, com seres humanos, chamando-os pelo nome, etc. Então, a nossa caminhada é comum. A forma como caminhamos é particular. Mas todos temos de caminhar para lá. E todos temos de estar caminhando para lá. Para o que a Bíblia chama de imagem e semelhança de Jesus. Para que ele seja, como disse o apóstolo Paulo, o primogênito dentre muitos irmãos. Então já vimos vários destes quesitos ou várias destas marcas do caráter de Cristo, que certamente Deus deseja que sejam marcas do nosso caráter. Já vimos sobre humildes de espírito, já vimos sobre o significado de ser aquele que chora, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e hoje os limpos de coração. E é interessante perceber que aos limpos de coração, ou a essa qualidade, dá-nos uma possibilidade. E a possibilidade é de ver a Deus. É claro que esse ver a Deus não é no sentido físico do termo, é óbvio, não é? Mas é o de perceber a mão de Deus, o de perceber a presença de Deus, o de entender o que Deus está fazendo, compreender a ação de Deus no universo, a ação de Deus nas lutas que estamos travando, a ação de Deus nos relacionamentos, a ação de Deus nas contingências, a ação de Deus em tudo
que estamos envolvidos. É perceber Deus, é capacidade de perceber Deus agindo, de ver Deus agindo, de fato sintonizar-se com Deus, observar Deus, perceber que é Deus que está fazendo, discernir a presença de Deus. Então, os limpos de coração são assim, eles discernem, eles percebem, eles veem Deus. Eles percebem Deus na situação, eles são capazes, é como se eles estivessem vendo para além do véu, como se eles estivessem olhando para além dos bastidores e percebendo a mão de Deus atuando por detrás dos bastidores. Percebendo Deus agindo na história, Deus tocando corações, etc, etc, etc. Então, esses são os limpos de coração. A bênção deles é que eles verão a Deus. Eles terão, de fato, a capacidade de discernir a presença de Deus, de perceber a presença de Deus, de detectar a presença de Deus no dia a dia e na vida eterna. E essa é uma possibilidade que é dada a todos nós, porque, eu volto a dizer, as bem-aventuranças fazem parte de um conjunto único. Não é uma coisa que um é humilde de espírito, outro é sensível, outro é manso, outro tem fome e sede de justiça, o outro é misericordioso, não. Isso aqui é um conjunto único, é uma fruta com vários gomos. Não é uma série de qualidades perfiladas uma após outra e a gente tem acesso a uma, o outro vem e tem acesso a outra, um terceiro tem acesso a uma outra ainda diferente. Não, isso faz parte de um conjunto. Esse conjunto é o que o Henry Nouwen chamava de o autorretrato do cristão, ou o autorretrato de Cristo, que são as qualidades que compõem o caráter de Cristo. Então, isso é uma coisa que precisa ficar bastante clara para nós, que quando nós estamos lendo as bem-aventuranças, nós estamos lendo as qualidades que compõem o caráter de Cristo e que, por sua vez, deverão compor o nosso caráter, uma vez que o nosso chamado é para manifestarmos o caráter de Cristo. Então, nunca entenda estas bem-aventuranças como valores únicos entre si e que são opcionais, ou um ou outro, não é? Ou você é humilde, ou você é pacificador, ou você tem fome e sede de justiça, ou você é misericordioso. Não é assim que funciona aqui o texto, não é essa a premissa do texto, não. A mensagem do texto é que você está vendo os componentes do caráter de Cristo e, portanto, componentes do caráter que Deus está produzindo em mim e em você. Essa é a ideia do texto, tá certo? Porque às vezes eu vejo as pessoas falando desse texto como se fossem qualidades únicas entre si, né? E não é verdade, elas são componentes do caráter de Cristo e, como tal, componentes do nosso caráter, que deve ser a manifestação do caráter de Jesus, a réplica do caráter de Jesus, tá certo? Então, nós estamos entrando numa componente do caráter de Cristo que permite a amplitude da nossa visão. É como se cada uma dessas componentes do caráter fossem nos dando uma possibilidade.
A possibilidade de herdar o reino, a possibilidade de ser consolado, a possibilidade de herdar a terra, a possibilidade de ser farto na sua busca por justiça, a possibilidade de alcançar misericórdia e agora a possibilidade de ver a Deus. Mas isso tudo faz parte de um conjunto único. Então, quando o Senhor vem trazendo isso, vem trazendo tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso ao mesmo tempo. Guarde no coração uma coisa: a vida cristã não é uma colcha de retalhos. Não é um patchwork, que você vai precisando de um pedacinho, vai costurando. Precisa de outro, vai costurando. Não. A nossa vida cristã é um todo. Quando a gente recebeu a salvação, a gente recebeu Cristo. A gente não recebeu parte de Cristo. A gente recebeu Cristo por meio do seu Espírito. A gente não recebeu algumas qualidades de Cristo e depois outros, não. A angústia, portanto, não é se temos ou se não temos, mas se estamos ou não expressando o que temos. E isso tem muito mais a ver com a nossa resistência à ação do Espírito do que com uma deficiência na ação de Deus. Tá certo? É o vaso que não se deixa quebrar. Aí o vaso não se deixa quebrar, o tesouro lá dentro não aparece. O vaso se torna um impedimento para que as pessoas tenham acesso ao tesouro. Mas o tesouro está todo lá. O que Deus tinha de fazer está feito. O problema agora é a abertura da gente. Funciona como um camarada que quer canalizar uma água e precisa de um cano. Como ele não tem acesso aos canos industrializados, ele vai até o bambuzal mais próximo, escolhe o bambu com a melhor espessura para o propósito que ele precisa, que ele tem em mente, corta o bambu e aí começa o processo de perfuração, porque o bambu está cheio de nós que impedem a passagem da água. Tá certo? Então, para que o bambu venha tornar-se um cano capaz de conduzir a água até onde a pessoa precisa que a água vá, ele precisa passar por um processo de limpeza e um processo de perfuração, de modo que os nós desapareçam e o caminho fique desobstruído. E a água então possa passar. E é preciso ter mais um outro cuidado, que é preciso haver uma limpeza para que a água que sai cristalina da fonte chegue cristalina no destino. Tá certo? Senão ela virá contaminada por todas as sujidades que encontrar no meio do processo, que encontrar no condutor. Então esse é o trabalho de Deus em nós. É o mesmo trabalho do sujeito que quer transformar o bambu num cano que conduz a água cristalina até o destino desejado. Então o problema não está com a água, tá certo? O problema não está com o objetivo, o problema está com o condutor. Então precisa trabalhar o condutor, precisa trabalhar o bambu. E nós somos esse bambu que conduz a água da vida. E aí, esse processo não é fácil de falar, mas não é fácil de viver. Mas então, quando a gente percebe a carência de alguma coisa, na verdade o que estamos percebendo é um nó ainda não perfurado.
Não é que Deus está precisando fazer algo, introjetar algo, infundir uma qualidade que nós não temos, né? Já está tudo lá. O problema é que os nós, todos os nós, ainda não foram devidamente perfurados. Então há obstrução no meio do processo, né? Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A bênção, já falamos, é a bênção de perceber a presença de Deus. Agora, o que é ser limpo de coração? Ser limpo de coração tem algumas conotações. A primeira delas é a de ter tido o coração realmente purificado pelo Senhor, no sentido de ter tido seus pecados perdoados. E na verdade, esse é o primeiro passo para que o nosso coração esteja limpo, que é que tenhamos tido um encontro com o Senhor, tenhamos nos arrependido dos nossos pecados e tenhamos sido perdoados dos mesmos. Esse é o primeiro passo. Sem esse passo, nenhum outro passo é possível. Então a limpeza de coração começa nessa consciência de pecado, nesse desejo de ser transformado pelo Senhor, nessa submissão à ação do Espírito de Deus que vem, nos convence que somos pecadores, nós concordamos com o Espírito de Deus que somos mesmo, admitimos que estamos carregados de erros, de falhas, de mal intenções, de uma série de torpezas. Então nos convencemos, nos deixamos convencer pelo Espírito Santo, confessamos os nossos pecados, e então, por causa dos méritos do sangue de Jesus, somos perdoados por Deus. Aqui começa a limpeza de coração. Aí começa a limpeza de coração. A limpeza de coração continua pelo processo de Deus agora dentro de nós, arrancando o inferno de dentro de nós. Como eu já tenho dito algumas vezes, que a obra de Deus tem objetivo duplo. De um lado, Deus nos tira do inferno. Mas do outro lado, Deus trabalha para tirar o inferno de dentro de nós. E não nos enganemos, o inferno está mais dentro de nós do que nós somos capazes de admitir à primeira vista. Então, a ideia básica aqui é essa de que a limpeza de coração começa com o arrependimento. Quando nos arrependemos, quando reconhecemos que somos pecadores, quando reconhecemos que realmente fazemos parte de uma raça caída, que o mal contaminou a nossa natureza, que somos potencialmente voltados para o mal, que a nossa capacidade para o mal é incalculável e que nós precisamos de uma nova natureza. Então a limpeza começa aí, quando eu admito a necessidade de uma nova natureza, que então é a natureza divina que vem a nós através da ação do Espírito de Deus, e nos tornamos, como disse o apóstolo Pedro, coparticipantes dessa natureza. Não é? Então, aí começa o processo de limpeza do coração. Agora, como é que ele continua? Ele continua agora pelo trabalho de Deus de arrancar o inferno de dentro da gente. E esse inferno que está dentro de nós, ele passa por N caminhos. Por exemplo, nosso coração está contaminado pelos preconceitos. Todos nós somos preconceituosos. Nós temos preconceitos de todo tipo, de todo jeito, de toda forma, de toda natureza. Isso contamina o coração. Isso faz com que a gente não consiga ver Deus.
Por quê? Porque o preconceito faz com que nós predeterminemos o caminho que Deus necessariamente terá de fazer. E Deus não obedece à predeterminação de quem quer que seja. Deus é livre. E Deus olha para todos os seres humanos, e em todos os seres humanos, independente das suas condições, independente da sua origem, Deus se vê. Logo, para Deus, todos os seres humanos são absolutamente iguais. Absolutamente iguais. Eu me lembro, para vocês entenderem essa história do preconceito, eu me lembro que eu estava já... Naquele tempo, meus cabelos ainda eram pretos. Portanto, vocês vejam que faz muito tempo mesmo. E eu estava num encontro chamado CEBEP, e um encontro de teologia e tal, e isso nos idos de 80. E tinha um irmão lá do Rio de Janeiro que era assim, muito evangelista e muito joia, e que estava ali meio perdido naquele encontro, porque aquele encontro era um encontro muito teológico, muito reflexivo, liderado por alemães, imagina. O alemão é aquela história, vai falar sobre... Vocês conhecem aquela história do elefante, né? Dos povos falando sobre o elefante. Então, o alemão é aquele camarada meticuloso e tal. Então, aquele encontro era assim, de reflexão, de aquelas coisas alemãs mesmo, de arrancar teologia da onde não tem, é um negócio extraordinário. Mas aquele irmão estava lá, até meio perdido ali. Mas eu me lembro que num momento nós estávamos conversando e ele começou a contar o testemunho dele. O testemunho dele é um testemunho maravilhoso de conversão, de transformação, como Deus o havia arrancado das drogas de uma forma poderosa, extraordinária, inadmissível até. Você nunca poderia pensar que Deus faria isso com um ser humano, e fez com ele. O libertou de forma cabal, definitiva, da noite para o dia. Foi um desses encontros tremendos que o sujeito tem com Deus e pronto, marcou a vida dele por toda a eternidade. E aí ele foi contando as experiências que ele teve com Deus, e eu me lembro que ele contou uma, e foi a seguinte, que depois que ele se converteu, ele tinha vivido nas drogas, mas eram drogas pesadíssimas as que ele consumia. E ele era pele e osso, ele contava. Naquela altura ele já não era mais pele e osso, graças a Deus. Mas ele foi contando pra gente, dizendo que ele era pele e osso, que ele tinha tido doenças assim terríveis, porque não se alimentava, só se drogava. Então ele tinha tido tudo que você pode imaginar, pneumonia, tuberculose, tudo que você pode imaginar ele tinha tido, porque era um sujeito absolutamente entregue às drogas, entregue a esse tipo de vida terrível. E aí ele se converteu, nos primeiros dias da conversão, ele está feliz com Deus e tal, morava num barraquinho na Baixada Fluminense, mas estava lá feliz, encontrado com Jesus e tal. E aí um dia ele estava indo para a casa dele e estava chovendo torrencialmente. E ele podia pegar 2 ônibus. Um ônibus, que era mais barato, o deixava a umas boas quadras da casa dele. E o outro ônibus, que o deixava praticamente na porta do barraco onde ele morava, era caro, porque era um ônibus executivo, especial e tudo isso. E ele tinha dinheiro só para pegar o ônibus mais barato. E ele lá no ponto, aquela chuva torrencial, e ele começou a dizer: ah, meu Deus, do jeito que está a minha saúde, do jeito que eu estou, essa chuva vai acabar comigo. A hora que eu chegar em casa encharcado,
vai ser a conta, porque ele estava recém se recuperando de todos os traumas e de todas as enfermidades e de todas as consequências da droga. E aí orando, dizendo: Senhor, me protege, permite que a chuva não produza isso, que a friagem não piore a minha saúde e tal. De noite, não era? Já era alta a hora da noite, e aí ele esperando o ônibus passar, aí uma pessoa começou a se aproximar dele. Aí lá vem a pessoa, negra, vestido como os moradores da favela, de mão no bolso, como quem não quer nada, e foi se aproximando dele. E ele lá parado, e o camarada se aproximando, e aí de repente veio o ônibus especial. Aí veio o ônibus especial, e de repente o ônibus parou. O ônibus parou na frente dele. Ele não deu sinal, mas o ônibus parou na frente dele. E esse jovem, esse menino negro, veio por detrás dele e me empurrou para dentro do ônibus. Aí o motorista fechou a porta. O motorista fechou a porta, ele desesperado olhou para trás e viu o menino acenando para ele, ele pôs a mão no bolso e o dinheiro estava lá. Glória a Deus. E quando ele olhou para trás de novo, o menino não estava mais lá. E ele disse assim: eu vou contar isso para vocês, porque todas as vezes que as pessoas falam de anjo, as pessoas pensam em loiros de olhos azuis. As pessoas pensam que os anjos virão de acordo com os nossos preconceitos, mas os anjos vêm de acordo com as nossas necessidades. Está vendo o que é limpar o coração? Então aquele moço estava dizendo: Deus estava limpando o meu coração. Então Deus precisa limpar o nosso coração, para que nós possamos vê-lo. Porque o nosso coração é assim mesmo. Nosso coração está cheio de preconceitos. Nosso coração está cheio de juízos. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus estava na casa do fariseu Simão? E aí Jesus estava lá, como vocês sabem, as pessoas lá em Israel comiam assentados em almofadas e os pés ficavam expostos, né? Já tivemos ocasião de falar sobre isso. E lá está Jesus como qualquer ser humano de Israel que andou pelas estradas poeirentas, não é? O fato de Jesus ser filho de Deus não fazia com que ele tivesse uma proteção molecular que transformava todas as moléculas de repente, ele ficava sempre limpinho. E nem levitava. Ele ficava sujo como todo mundo, precisava tomar banho como todo mundo. E aí chegou uma moça. E a moça se ajoelhou aos pés de Jesus e começou a chorar. E lavava os pés de Jesus com lágrimas, com as lágrimas que jorravam dos seus olhos. Imagina as lágrimas. E ela enxugava os seus pés com os cabelos. Além disso, ela trouxe um perfume e começou a perfumar os pés de Jesus. O fariseu olhou aquilo e disse assim: esse Jesus de Nazaré não é profeta coisa nenhuma. Que se ele fosse profeta, ele saberia que essa moça não passa de uma prostituta. Todo mundo aqui sabe quem ela é. E ele a repreenderia. E Jesus está lá, deixando a moça chorar, lavar os seus pés com as lágrimas e enxugar-lhes com os seus cabelos. Imagine a situação constrangedora. Você é um pastor, está lá na casa de um sujeito nobre,
que está lhe oferecendo um banquete, uma pessoa importante na comunidade. E aí você está lá, de repente entra uma prostituta que todo mundo conhece na cidade. A prostituta se ajoelha aos seus pés. Que negócio é esse? O que está acontecendo aqui? Não é? E ela não só se ajoelha aos seus pés, ela começa a chorar. Mas não é chorar compulsivamente. E começa a lavar os seus pés com as lágrimas. Que isso? E trouxe um vidro de perfume caríssimo. O que esse moço tem com essa mulher? O que esse profeta tem? Que profeta é esse? Esse profeta aí está me saindo muito melhor do que encomenda. O que é isso? O que está havendo aqui? Que vexame é esse aqui na minha casa? Não é? É isso que o fariseu está pensando. Que vergonha é essa, gente? Esse camarada envolvido com uma prostituta aqui na minha casa. Que é isso? O que esse camarada tem com essa mulher? Quem será que eu deixei entrar na minha casa? Aí Jesus disse assim: Simão, posso contar uma história para você? Pode, mestre. Esse mestre já saiu. Esse mestre já saiu meio arrevezado, né? Pode, mestre. Olha, 2 homens estavam devendo. 2 estavam devendo. Um devia, aí seria mais ou menos uns 5 mil reais. O outro devia o que seria aí uns 5 milhões de reais. Nenhum dos dois tinha como pagar. Cada um na sua realidade, né? Nenhum dos dois tinha como pagar. Deviam para o mesmo credor. O credor perdoou os 2. Quem que você acha que vai ser mais grato ao credor? Ele disse, o que devia mais, né? E é verdade. Na verdade, é o que tinha mais consciência da dívida, que poderia ser tanto de 5 mil quanto de 5 milhões. Porque o que torna um ser humano grato não é o quanto ele é perdoado, mas o quão consciente ele é do seu pecado. Quão consciente ele é da sua carência, quão consciente ele é das suas impossibilidades. Jesus diz, você disse com razão, o que mais foi perdoado é o que vai amar mais. Esse o que mais foi perdoado não significa, não tem a ver necessariamente com o valor, mas com a consciência que o sujeito tem. Aí o Senhor disse para ele assim, sabe, Simão, eu entrei aqui na sua casa, você sabe como é que é, né, Simão? Nós, judeus, nos saudamos com um ósculo. Mas você não me saudou, Simão. No entanto, essa moça não cansa de beijar os meus pés. Você sabe, né, Simão? Aqui em Israel, por causa desse sol escaldante, a gente é recebido com uma unção de óleo para refrescar, né? Do calor. Você também não fez isso. No entanto, ela não cansa de ungir os meus pés. Outra coisa, Simão, você sabe que é chato ficar mostrando o pé sujo para todo mundo. Então, aqui na nossa cultura, é comum ter alguém que lave os pés da gente. Você também não fez isso. No entanto, ela não cansa de lavar os meus pés com as suas próprias lágrimas. Sabe o que acontece, Simão? É que quem muito é perdoado
muito ama. Quem é pouco perdoado, pouco ama. Aí virou-se para a moça e disse assim: vai, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. E é quase como se o Senhor estivesse dizendo a Simão: tá vendo? Ela pode ter um passado diferente do seu, mas ela tem a fé que Deus veio buscar nos homens. Está vendo como o nosso coração precisa ser limpo? Porque o nosso coração julga pelas aparências. E aí não vê Deus. Não vê Deus transformando as pessoas. Não vê Deus visitando corações, curando feridas, perdoando pecados, convertendo seres humanos. Os limpos de coração veem. Por quê? Porque são limpos de coração. Estão limpos do preconceito. Estão limpos dos estereótipos. Não é? Estava lá conversando com a Marilide que eu já passei maus bocados por causa desse negócio de estereótipo. Eu me lembro que uma vez eu estava num culto, eu tinha sido convidado para pregar, e eu cheguei, entrei na igreja, sentei num cantinho, fiquei lá esperando. E o louvor não passava, E eu falei assim: puxa, será que eles têm o costume aqui assim mesmo? Aí teve uma hora que até o dirigente não aguentou mais, foi lá na frente e falou: olha, irmãos, nós íamos ter um pastor convidado e tal, pastor fulano de tal, mas parece que ele não veio. E eu disse: não, eu vi, se eu tô aqui, ó. Ah, é o senhor? Sou eu. Desculpa, pastor, é que a gente não reconheceu. O que ele não reconheceu? Ele não me conhecia, ele não podia me reconhecer mesmo. Ele não reconheceu a minha roupa. Entendeu? Eu fui sem uniforme e ele não viu. Eu falei: ô querido, se eu soubesse que vocês davam tanta importância ao uniforme, eu tinha vindo uniformizado. E gravata vermelha, né? Para lembrar os missionários. Se eu soubesse que vocês davam tanta importância ao uniforme, eu vim uniformizado, querido. Ninguém me avisou que tinha de vir de uniforme. Aí eu vim do meu jeito. Então tem muito disso. O que é isso? É estereótipo. Simplesmente isso. E tem de todo tipo. Tem de todo tipo. Eu mesmo já passei maus bocados por causa disso. Me lembro de um sujeito que leu um texto que eu tinha escrito, me telefonou e falou: o senhor pode vir aqui falar sobre esse texto, nós lemos, a igreja está impactada. Ah, vou, claro, sem problema e tal. Aí peguei o ônibus, cheguei lá na rodoviária, aí desceu todo mundo, eu desci. Aí, cadê um moço que veio me esperar? E fui vendo todos os companheiros de viagem indo embora, um após o outro, esvaziando, fiquei eu. O ônibus saiu, fiquei eu. Aí vi um moço que andou para lá, para cá, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Aí ele se aproximou, só tinha eu, né? Todo mundo foi embora. Ele falou assim: desculpe incomodar, moço, mas por acaso o senhor é o pastor... Falei: Ariovaldo? Ele falou: muito prazer, sou eu mesmo. Mas foi o senhor que escreveu aquele texto, aquele que tem um título tal? Que diz isso. Fui eu. Você pode não acreditar, mas às vezes eu mesmo não acredito. Mas foi de verdade, palavra de honra. E eu tenho testemunha, se você quiser eu chamo. Estereótipo. Entendeu?
Simplesmente isso. Então, Deus precisa limpar os nossos corações. Deus precisa limpar os nossos corações até mesmo para nós sabermos orar. Não é? Você tem aquela senhora que entrou em casa e ouviu um barulho diferente na cozinha. Ouviu o barulho uma vez, duas, três, concluiu, é rato. Aí saiu desembestada, desesperada, gritando, eu preciso de uma ratoeira, eu preciso de uma ratoeira, eu preciso de uma ratoeira. Parece que está tudo jóia, mas não está. Por que que não está? Porque ela localizou o problema, mas limitou a solução. Ela saiu procurando por uma ratoeira. E você pode matar um rato usando desde uma vassoura até botando fogo na casa. Não é? Você tem um leque enorme de possibilidades. Você tem um leque enorme de possibilidades. Mas ela escolheu uma possibilidade e centrou fogo naquilo. Aí, ao invés de ela focalizar o problema, ela criou um outro. Que agora eu preciso de uma ratoeira, eu não tenho uma ratoeira. Quando o problema dela não é a ratoeira, é o rato. Não é verdade? Muitas vezes na vida nós somos assim. Nós somos assim, nós estamos diante de um problema e como nós só imaginamos uma solução, nós criamos outro problema. Porque ao imaginar apenas uma solução, você limitou o seu leque de possibilidades. Então agora você tem dois problemas. Aquele que você queria resolver e o que você acabou de criar. Porque você limitou as suas possibilidades a uma só. E é possível que você nunca ache a tal ratoeira, ou se achar, não a ache em tempo hábil. Há uma série de coisas que a gente simplesmente a gente simplesmente problematiza porque não conseguimos ver de outra forma. É aquela história do Jairo com Jesus. Eu já falei desse texto aqui, se eu não me engano. O Jairo chegou para Jesus, ele estava com a filha à morte, e ele disse: minha filha está à morte, por favor, vá na minha casa e imponha as mãos sobre ela que ela viverá. O que ele está dizendo para Jesus? Ele está dizendo duas coisas. Na verdade, está dizendo três. Primeira coisa que ele está dizendo: minha filha está doente à morte. Então, tem uma emergência. Segunda coisa que ele está dizendo: olha, um profeta é um canal da unção de Deus. Se ele impõe as mãos sobre alguém, a unção de Deus passa por ele, atinge essa pessoa necessitada e cura. Terceiro, você é o profeta, então você precisa ir lá. Ele tem um problema e tem a solução. Aí Jesus disse: tá bom, eu vou. Aliás, nem tinha como não ir, porque afinal de contas o Jairo era o homem mais importante da cidade. Jesus desceu do barco, a multidão cercando Jesus. Ele cortou a multidão e na frente da multidão caiu de joelhos diante de Jesus. O homem mais importante da cidade, diante de uma multidão, cai de joelhos na sua frente e diz: minha filha está doente, se você for lá em casa e puser as mãos sobre ela, ela vai ficar curada. O que você faz? Vai, né? Vai dizer não na frente da multidão? Né? Está constrangido já. Jesus disse: tá bom, eu vou. Então vamos. Aí Jesus vai. O homem está com uma emergência. Então imagina o passo do homem. Ele está com uma emergência. Aí uma senhora discretíssima, enferma, há 12 anos, tem uma percepção sobre Jesus. Jesus não é apenas um profeta. Ele é mais do que um profeta.
se eu simplesmente tocar-lhe nas vestes, eu vou ser curada. Porque esse homem é a encarnação do poder de Deus. Ela teve uma percepção. Aí ela vai discretíssima. Primeiro porque a doença dela era uma doença tabu, então ela não podia nem se apresentar ali mesmo. Então ela vai discretíssima. Vai discretíssima e toca na aba da túnica de Jesus. No meio de uma multidão. Aí Jesus para. Quem me tocou? Os discípulos, Senhor, como? Aqui a pergunta é quem é que não tocou, né? Porque isso aqui, o senhor já viu quanta gente que está empurrando a gente para cima e para baixo? Alguém aqui me tocou. Senhor, todo mundo tocou o senhor aqui. Não. Uma pessoa me tocou. Eu senti que de mim saiu o poder. Uma pessoa me reconheceu aqui. Tem alguém aqui que sabe quem eu sou e eu quero saber quem é. Agora imagina o Jairo. O Jairo olhando para o relógio. O que está vendo com esse homem? Não é? O que está vendo com esse homem? Tocou, está tocado, meu filho, vamos embora. Não é? Minha filha está morrendo. E tá bom, já tocou, saiu o poder, curou, está curado, vamos embora. Não é? Aí Jesus diz, não, eu quero saber. Para quê? Não é? É porque o Senhor é assim, Ele gosta de honrar os que têm fé e os que sabem como adorá-lo, né? Então Ele quer, fica, até que a moça fica constrangida, de tanto que Jesus diz, quem me tocou, por favor, quem me tocou, apareça, você sabe que eu estou falando de você, não é? Parece aqueles momentos na igreja que Deus dá uma revelação, não é? Olha, o Senhor está me falando que tem alguém aqui e o sujeito, olha, você tem de se manifestar, Deus está falando que você está aí. Não é? Foi a mesma coisa. Até que a moça constrangida, imagina, até por causa da própria enfermidade, e a ousadia de tocar num mestre que era proibido, aí ela aparece. Aí Jesus diz, conta a sua história, filha. E o Jairo está subindo pelas paredes. O Jairo está dizendo, esse homem é louco, esse homem é doido, ele não percebeu que tem uma emergência. Esse homem não tem senso de urgência. Isso não tem senso de prioridade, esse homem. Aí conta a sua história, filha. Ela conta e tal. Aí Jesus diz, Deus te abençoe, filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. Olha, você está curada para sempre. Enquanto ele está honrando essa moça que teve fé, que o reconheceu, que percebeu que ele era mais do que um profeta, os amigos do Jairo chegam e dizem para ele, olha, não precisa mais incomodar o mestre, sua filha já morreu. E a forma como essa frase está dita é uma forma irônica, que quer dizer que os amigos do Jairo não queriam que ele fosse. Afinal de contas, falando em estereótipo, Jesus não respeitava, ele não cabia no estereótipo de profeta. Ele era muito franco atirador, muito independente, muito do jeitão dele, entendeu? Ele não se parecia com nada, não é? Estava tão misturado no meio do povo que precisou de um traidor para reconhecê-lo, não é? O soldado deve ter perguntado, como é que ele é? Ele como todo mundo. Ele se veste como? Como todo mundo. Ele fala como? Como todo mundo. E como é que nós vamos saber quem é ele? Tem um sujeito aqui que o vendeu, ele leva vocês lá. Aí o camarada diz, eu vou lá, vou saudá-lo com ósculo, e aí aquele que eu saudar, você sabe que é ele. Por quê? Porque ele sumia no meio do povo. Aliás, quando você encontrar obreiros do Senhor que não somem no meio do povo, abre o olho. Fica esperto.
Que o sujeito que não some no meio do povo está querendo um lugar que não lhe foi designado. O lugar de honra nesse arraial pertence àquele que venceu a cruz. Só ele tem lugar de honra aqui. Todos os outros são povo. Então, quando você encontrar um obreiro do Senhor que não some no meio do povo, dá um puxão de orelha nele. Diz assim: escuta, menino, você está fora do lugar, querido. Melhor você voltar para o seu lugar antes que o Senhor o ponha. Isso vai, e se ele decidir que vai fazê-lo, vai ser chato. Então é melhor você voltar para o seu lugar. Fica no meio do povo. Não tem lugar melhor do que estar no meio do povo. Então, Jesus era assim, sumia no meio do povo. Os seguidores de Jesus também são assim, somem no meio do povo. Só pode ser assim, não pode ser de outro jeito. Aí, os amigos do Jairo chegam e dizem: olha, a gente bem que te avisou, né? Agora ela já morreu. Já morreu. Deixa o mestre em paz, vamos embora para casa, chorar a sua filha, ficar com a sua mulher e aprender a lição, né, moço? Próxima vez você aprende a reconhecer um profeta. Nós falamos sobre você que ele não era. Aí, o Jairo fica no impasse e Jesus diz: não tenha medo, apenas creia em mim. Agora você tem de escolher. Agora você tem de escolher se você vai com seus amigos, se você fica comigo. A sua teologia capotou. Porque ele tinha uma teologia, né? O profeta é um canal de Deus, se ele impuser as mãos, aí a unção de Deus passa por ele, e aí cura quem quiser, quem quer que ele tenha tocado. Ele tem uma teologia, mas a teologia dele acaba de capotar. A filha morreu. Jesus diz: pois é, a sua teologia acabou. Agora você vai ter de escolher. Se você quiser, você pode ir com seus amigos. Eu volto daqui mesmo. Mas agora a escolha é sua. E o que eu tenho a dizer para você é: não tenha medo. Apenas acredite em mim. Não tenha medo. Fica comigo. O tempo todo você quis que eu andasse nos seus passos. Agora é a sua vez de andar nos meus. Agora, o tempo todo você quis que eu obedecesse ao seu ritmo. Agora você vai obedecer ao meu. Você escolha. Naquele momento, Deus limpa o coração de Jairo. E ele decide ficar. Imagine os amigos o que não pensaram dele. Louco, varrido. Perdeu a posição na sinagoga. Vamos tirá-lo, ele não serve mais. Ele não pode mais ser o líder da sinagoga. Olha o que ele está fazendo. Está sendo enganado por um charlatão. Porque essa era a visão deles de Jesus. E aí eles chegam lá. Aí está todo mundo chorando. Uma criança morreu. Aí Jesus diz assim: por que vocês estão chorando? A criança está só dormindo. Aí o pessoal diz: não, esse cara, além de louco, além de não ter senso de urgência, de não parecer profeta, ainda é um debochado. O sujeito é um debochado. Será que aqui ninguém sabe a diferença entre uma pessoa dormindo e uma pessoa morta? O sujeito é um debochado. Como é que o Jairo entrou nisso? Aí Jesus manda sair todo mundo. Que é o seguinte: se há uma coisa que Jesus não quer, é acompanhantes sem fé.
Fica do lado de fora, então. Você não consegue crer, não entra no quarto comigo, porque você não vai me ajudar em nada. Fica do lado de fora, depois eu mostro a bênção para você. E aí Jesus entra com o pai, a mãe e 3 discípulos. Simplesmente vira-se para a menina e diz: menina, levanta-te. E a menina se levantou. Porque é assim, quando Jesus dá uma ordem, não tem outra opção a não ser obedecer. A menina sentou. Jesus disse: dá comida para a menina que ela está com fome. Não é? Falou: não fala para ninguém aí, porque esses incrédulos não merecem ouvir isso. Deixa-os na sua incredulidade. Limpar o coração é não estabelecer pré-requisitos para Deus. Quando a gente tem esse coração preconceituoso, tudo que é diferente do que a gente imagina está errado, né? Tudo que é diferente está errado. Tudo que não é do jeito que a gente acha, está errado. Limpar o coração é isso. Deus pode me surpreender. Na verdade, na maioria absoluta das vezes, Deus vai nos surpreender. Ter o coração limpo é estar aberto para as surpresas de Deus. Ter o coração limpo é surpreender Deus nos seres humanos. É olhar para os seres humanos sem discriminá-los e sabendo que qualquer ser humano pode ser agente de Deus. Qualquer. Que não são seres humanos especiais segundo as nossas medidas que Deus usa. Aliás, na maioria das vezes, esses Deus não usa mesmo. Deixe-se surpreender por Deus. Olhe para as pessoas, procurando ver Deus nas pessoas. Tente surpreender as pessoas fazendo coisas boas. Incentive-as. Fique sintonizado com Deus. Não dê receitas prontas para Deus. Todos nós temos, às vezes, a gente tem uma vontade de chegar para Deus. Eu mesmo, muitas vezes, chego e falo: Senhor, olha, eu não sei por que o Senhor está demorando para resolver esse problema, porque eu tenho a solução, Senhor. Eu sei o que fazer, eu só não tenho poder para fazer esse negócio. Mas a solução é simples, Senhor. Eu não posso entender porque esse negócio está demorando. Ô, Senhor, vamos conversar aqui. O Senhor não acha simples esse negócio? Esse negócio é simples, Senhor. O Senhor libera aqui e está pronto ali. Nós somos assim, cheios de receitas. Deixa com Deus. Se o seu problema é o ratinho, não é a ratoeira. Levou o problema para Deus? Deixa com Ele. Como Ele vai fazer, agora com Ele. Não me dê receitas, porque Ele vai sempre surpreendê-lo. Às vezes, você pensa que o problema é o ratinho, mas o problema é outro, que você não consegue ver. Alguma coisa que atraiu o bichinho lá. Se você eliminar aquilo, o bichinho vai embora. Deus também não faz? Porque fala: não, você queria daquele jeito, mas eu só vou fazer jeito, então melhor não. Já que eu não posso surpreendê-lo, decepcioná-lo, é que eu não vou, né? É verdade, Deus é bem-humorado, muito bem-humorado. Aliás, para aguentar o que Ele aguenta da gente, tem de ter muito bom humor mesmo. Então, percebe, ter esse coração limpo é não estabelecer pré-requisitos para Deus, não fazer discriminação,
nenhum tipo de segregação, de qualquer natureza, de qualquer ordem, porque o Senhor é o Senhor. Ele faz como lhe aprouver. Quando tiver de ser feito. O Senhor é o Senhor do tempo. Nós conhecemos o Cronos, mas Deus trabalha no Kairos. É outra história. O Cronos é esse tempo que a gente marca aqui. O Kairos é o momento certo, no local certo, do jeito certo, que é único e irrepetível. E só Deus sabe. Isso é o Kairos. É aquele tempo irrepetível. Nunca mais as contingências serão como estas. Nunca mais elementos mais dispersos se encontrarão aqui. Nunca mais haverá tal confluência. E só Deus sabe. Isso é o Kairos. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil ser liberto de preconceitos. Não é fácil. Porque os preconceitos balizam o nosso mundo. Porque nós somos preconceituosos, primeiro porque somos maus, isso é verdade. Mas em segundo lugar, porque nós estabelecemos balizamentos. Nós precisamos de limites para o nosso mundo. E esses limites são limites de toda a ordem. Social, econômica, moral, nacional, enfim, essa besteirada toda que marca a vida humana. É muito difícil se livrar disso tudo. É aquela história do nosso amigo lá dos anos 80. Anjo pode vir absolutamente negro, com indumentária de favelado, e vem para limpar o seu coração. Tá certo? Eu me lembro da história que eu ouvi de um pastor, que o senhor resolveu por algum motivo chamar a atenção de forma crucial antes de levá-lo embora, porque o levou logo depois. E o casal que estava conversando com esse pastor é um casal amigo da gente, e o casal me contou a experiência interessantíssima. Esse pastor estava conversando com um casal na porta da casa dele, já saindo, portanto, para ir embora, seguir o seu caminho, quando vem um mendigo maltrapilho, andrajoso, com todo o estilo de embriagado, e daquele jeito desgrenhado, e, enfim, do jeito que todos nós sabemos. E lá vem ele, como quem vem cambaleando. E o pastor vira-se para o andrajoso em questão e diz-lhe: Jesus te ama. E o andrajoso, que estava do outro lado da rua, atravessa a rua, vem em direção ao pastor. E de repente, o andrajoso fica sóbrio. Aponta o dedo para o pastor e começa a recitar versículos bíblicos e dizer: o Senhor lhe mandou um recado. Seus dias estão contados. Você se esqueceu do chamado que você recebeu. Conserta a sua vida, porque você está indo embora. Virou as costas e desapareceu na esquina. E 1,5 depois o pastor foi embora mesmo. Eu não sei. Tomara Deus que tenha acreditado. O Senhor não respeita nem os meus, nem os seus estereótipos. Despreza os meus e os seus preconceitos. Zomba das minhas e das suas pretensões. Ri-se
das minhas e das suas bases, desdenha dos meus e dos seus limites. Não se fie neles. Não se fie neles. Deixe o Senhor limpar o seu coração. Deixe o Senhor deixar claro a você que Ele pode todas as coisas com todas as pessoas. Que Ele realmente não faz acepção de pessoas. Que em todos os seres humanos, dos mais palatáveis, bem afeiçoados, aos mais aparentemente abjetos, do tipo que causa asco, Deus se vê. Porque Deus vê o que você não enxerga. Deus olha diretamente para o coração. Deus procura o que você e eu muitas vezes não estamos nem um pouco incomodados, porque já fomos traídos pela aparência, já fomos traídos pelo aspecto formal, fomos traídos pelas nossas ideologias, traídos pelos nossos preconceitos, traídos pelos ensinos distorcidos que recebemos. Fomos simplesmente atraiçoados pela nossa própria história, pelos nossos próprios sentimentos e pelo nosso coração, porque as Escrituras Sagradas dizem: enganoso é o coração e demasiadamente corrupto. Se o Senhor não o limpar, não há como fiar-se nele. Portanto, bem-aventurados os limpos de coração. Isso aqui tem algo a ver com aquela pessoa, quer dizer, ao contrário, né? Que sempre pensa o pior do outro. E tem pessoas que Tem. são assim, né? Está com o coração sujo. Só vê o pior, só espera o pior. Não quer dizer que o que ele imagina no outro não é o que ele é? Pode ser, né? Isso tem muito de projeção. Aí já entramos no campo da psicologia. Tem muito de projeção. A Priscila pode falar disso melhor do que eu, porque eu de projeção só conheço a dos filminhos aí. São. Elas são especialistas em julgar-se nos outros. Elas se escondem no outro. É verdade, muitas pessoas são assim. Elas se escondem no outro. E é impressionante. Eu já vi casos assim de sujeitos que eram arautos da perfeição moral, judiciosos, capazes de condenar a todos a direita e a esquerda, sempre com uma metralhadora giratória nas mãos, achando culpados, pecadores, miseráveis, bandidos, imorais e tal. E quando a cortina se abriu, não dava para ver o que estava escondido debaixo do tapete. É muito complicado isso. Por isso que são bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles sabem o que tem por debaixo do tapete. Então eles dizem: sabe o que é melhor? Eu tratar o outro com misericórdia, porque mais cedo ou mais tarde eu vou precisar dessa misericórdia. Vamos ser. Mas é que tem gente que realmente vê isso, né? Ela olha e vê o problema. Tem gente que... Está se escondendo, não. Ela vê. Então,
Isso não quer dizer que não hajam pessoas precisando de correção, de exortação, não. Agora deixemos isso com o Espírito de Deus, né? O Dr. Shedd uma vez disse uma coisa muito jóia. Perguntaram-lhe o que ele achava de disciplina e tal, e ele mostrou que a Bíblia fala de disciplina e que tem de haver disciplina. E aí ele disse, só que só tem autoridade para disciplinar aquele que chorou antes. Tem que chorar antes. Chorar. Dizer, irmão, Senhor, não tem outro jeito. Eu tentei de tudo, eu fiz tudo o que até onde eu conheço podia fazer. Eu não me aguento mais de lágrimas. E não dá mais, Senhor. Agora eu vou ter de dizer, não pode mais. Então, e todos nós no ministério passamos por isso um dia ou outro. E é muito, muito, muito doloroso. Parece que uma parte da gente vai embora. É muito doloroso. Muito, muito, muito. Eu já passei por isso e peço a Deus para não passar nunca, porque dói demais. Demais. É muito doloroso. Mas tem de ser feito. Mas não pode ser feito sem estar sendo antes regado por lágrimas sinceras de quem não queria fazer. E que só vai fazer porque não tem mais saída. Chegamos ao limite. Então, bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque os limpos de coração verão a Deus. E isso é muito jóia. Sabe por que é jóia? Porque você vê Deus em sinaizinhos. Entendeu? Uma vez eu estava falando sobre perdão com um grupo de pessoas. Eu disse assim, gente, sabe que nós somos pessoas que vivem esperando, quando a gente fala de perdão, a gente diz assim, bom, tudo bem, eu estou pronto para perdoar, mas o sujeito tem de fazer todo um caminho bem formalizado. Se ele não vier aqui de joelhos, porque já dizia o poeta, de joelhos é melhor. Né? Na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor de joelhos é melhor. Já dizia o poeta. Então, se ele não vier de joelhos, descrevendo o seu pecado e reconhecendo-o e, de forma clara, inequívoca, formular-me um pedido de perdão, eu não posso perdoá-lo. Eu disse, queridos, não é assim. Procure sinais de arrependimento. Deixe que os sinais cativem você. Às vezes o pai faz uma coisa com o filho que se arrepende. Ele tem muita dificuldade de chegar para o filho e fazer toda aquela formalização, mas ele vai se aproximando como quem não quer nada, aquele jeitinho como quem não sabe, está meio sem jeito, não sabe o que dizer. Abraça, reconhece o sinal de arrependimento e libera o perdão. O arrependimento é uma coisa de coração. O camarada, para se arrepender, eu não preciso forçá-lo à humilhação. Embora seria bom que ele se humilhasse mesmo. Para não fazer de novo. Seria bom que ele se humilhasse, mas às vezes, para o sujeito é tão difícil que ele fica esperando um gesto de boa vontade da minha parte, porque ele fica até achando que não vai adiantar, eu vou chegar lá e tem uma parede interposta entre nós. E eu não vou conseguir transpor isso.
Então, não adianta nem tentar. E não é verdade. É apenas porque para a pessoa é muito difícil. E a gente tem de aprender a facilitar o caminho para o perdão. Facilitar o caminho para o arrependimento. Como Jesus fez com Zaqueu. Zaqueu está lá em cima, ele abandonou a fé. Gente, eu tenho de parar, se eu não parar eu vou emendando uma coisa na outra aqui, esse negócio não para. A Ju não está aqui, eu falei para ela, Ju, você não vai mesmo? Então, coitada da Ju mesmo, isso é uma tristeza, né? Isso é uma maldade com ela, tadinha. Que ela não veja essa fita, por favor, pode limar. Eu preciso sobreviver, querido. Tem coisa que não adianta tentar remendar, né? Mas então, o Zaqueu está lá. Ele é um sujeito que abandonou a fé dele. Ele é um chefe dos publicanos. Se fosse só publicano já era ruim. Mas é o chefe dos publicanos. Ele abandonou a fé, abandonou o povo, se bandeou para o lado do inimigo. Ele trabalha para os romanos, os opressores. E para fazê-lo, ele teve de renegar a sua fé, teve de esquecer esse negócio da lei de Moisés, esquecer esse negócio do templo, da sinagoga. Ele esqueceu tudo isso. Por que ele esqueceu? Se foi porque ele se decepcionou com a sua religião, se foi só para se locupletar, sabe Deus. Sabe Deus. O fato é que aquele homem ouve falar de Jesus e alguma coisa mexe com ele. E ele diz, eu preciso conhecer esse homem. Eu preciso saber quem é esse homem que está trazendo vida de novo para essa religião. Quem é esse homem que está fazendo as palavras de Moisés queimarem como fogo? Quem é esse homem que faz com que os velhos alfarrábios pareçam uma notícia fresca que acabou de ser impressa? É um gesto de quem está a caminho do arrependimento. Jesus poderia parar, olhar para a árvore e dizer, aí safado, bandido, está fazendo aqui aí o quê? Cansou de arrancar dinheiro dos pobres conterrâneos, hein? Não pensa que eu não sei o que você faz, não, bandido. Poderia. Mas o Senhor olha para ele e disse, Zaqueu, desce, eu vou jantar com você hoje. O que Jesus está dizendo? Eu entendi, meu caro. Eu entendi. Eu vou lhe dar essa chance. Percebeu a grandeza de Jesus? A grandiosidade de Jesus? Facilitando o caminho do arrependimento. Eis um homem de coração limpo. Percebe? Uma pessoa de coração limpo não nutre vingança. Não nutre sentimentos de revolta, de revide. Compreende que o outro é apenas um ser humano. Errou, como ele. Errou. Não vamos tapar o sol com a peneira. Errou. É um ser humano. Pode ser que esse ser humano seja contumaz, não se arrependa de fato, aí é outra história, aí pode chegar ao limite.
E aí, quando chegou ao limite, chegou ao limite. Mas no que for possível, a gente facilita. Foi o que Jesus fez com Zaqueu. Agora, veja, facilita, não alarga. Porque o jovem rico, por exemplo, Jesus facilitou. Olhou, sentiu um profundo amor pelo jovem, mas não podia alargar a estrada. Não posso largar a estrada, meu filho. Mas eu quero muito você aqui. Só que você citou todos os mandamentos de Deus e esqueceu de citar um. Não terás outros deuses diante de ti. E você os tem, filho. Você os tem. Se você quer a vida eterna, você precisa se livrar desses deuses. E, filho, livrar-se desses deuses exige radicalidade. E aí o moço saiu triste, comprovando que realmente tinha outros deuses diante de si. E diante de Deus. Então, ser limpo de coração é fruto desse processo de Deus que nos purifica. Arranca, extirpa de nós um sem número de nós, de nódoas e nódulos que nós colecionamos vida fora. Isso mesmo. E que nos tornam preconceituosos, segregacionistas, discriminadores, revoltados, magoados, vingativos e por aí em diante. Mas diz o Senhor que feliz é o ser humano que tem um coração limpo, porque este ser humano vai perceber Deus. Vai perceber Deus agindo nas pessoas, vai perceber Deus agindo nas situações, vai perceber Deus correndo por fora, vai perceber Deus, vai reconhecê-lo em todos os seus caminhos. E Deus, queridos, aparece em sinais quase imperceptíveis. Aliás, sinais estes que só os limpos de coração percebem. Então, os limpos de coração estão dizendo: calma, calma, estou vendo Deus. Não é? E isso os mantém firmes na fé. Ok, gente, Deus abençoe. Parar por aqui, senão nós vamos noite adentro.